Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou a Inês. Bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub. Neste episódio vamos, com um bocadinho de atraso, falar daquilo que foi o nosso segundo trimestre de 2024 em livros. Este trimestre foi bastante fraquinho, pelo menos do meu lado. Se no primeiro trimestre do ano eu tinha lido, penso que foram 15 livros, eu neste trimestre li 6. Mas who's counting? E tu, Carlos, como é que foi este teu trimestre em livros? Olha, não foi mau, foi muito menos que o trimestre anterior, mas foram obras bastante maiores, portanto acabei por ler 9 e um bocadinho de um. Ok, então queres começar tu? Posso começar eu? Eu comecei assim o trimestre logo com uma trilogia, que é a trilogia Mistborn, de Brandon Sanderson. Portanto, o Império Final, o Poço da Ascensão e o Herói das Idades, creio que seja essa a tradução porque eu li em inglês, The Hero of Ages. É uma obra bastante engraçada, é fantasia, uma abordagem bastante diferente à magia do que as pessoas estão habituadas. Penso que é o primeiro livro dessa trilogia que está num dos clubes do livro onde nós estamos os dois, não é? Sim, está este mês, agosto, no Moonlight Book sim, Club. Exatamente. Fica aqui a publicidade. E eu assim que vi que elas estavam a ler esse autor, Brandon Sanderson, pinguei-te logo no Exato. Discord para tu ires ver. Sim, ver o livro. E eles estão a começar exatamente nesta trilogia que é o Império Final, portanto, The Final Empire, que é o primeiro livro da saga Mistborn. E qual foi a tua pontuação para estes livros? Olha, dou para cada um deles independente, seriam o The Final Empire, terá um 4. Okay. O Well of Ascension será um 4 também e The Hero of Ages será um 5. E para a trilogia como um todo? Dou-lhe um 4. Não é muito o meu género de fantasia, não é high fantasy, mas não ao ponto que eu gosto, mas fiquei preso à história e às conspirações políticas e às ramificações do que a magia e o seu uso poderia ter, não só para os personagens como para todo um império, neste caso que abrangia um continente inteiro. É uma história bastante interessante, poderia estar melhor. Já li que Brandon Sanderson tem livros muito melhores, vamos ver, pode ser que volte a ele daqui a uns tempos. Daquilo que eu li, elas a comentar, será um dos melhores livros para começar a ler este autor. Como um todo, sim. Não sei se leste mais alguma coisa dele. Li, eu passei basicamente o trimestre a ler só coisas dele. E concordas que este será, daquilo que tu leste, dos melhores livros para começar? Olha, eu continuei a ler histórias ligadas ao Mistborn. Portanto, logo a seguir à trilogia, eu li uma novela, que é o Secret History. E depois entrei numa outra trilogia que está ligada, que se passa 300 anos depois no mesmo sítio, neste caso no mesmo império, no mesmo continente também. Portanto, eu acabo por não ter muita amostragem de como ele escreve. Se é uma boa introdução à maneira dele escrever, sim, porque os 2 primeiros livros são enormes. Então, e tu? Olha, quando gravámos o outro episódio de um trimestre em livros, eu estava a ler o segundo livro da série Miles High Club, que é o Proposta Irrecusável, e estava a gostar muito mais do que o primeiro. Não sei se te lembras, eu dei uma estrela ao primeiro livro, que é o Primeira Classe. Sim. Mantenho que o Primeira Classe é uma estrela. Este livro, para mim, foram 2 estrelas e meia. Eu dei no Goodreads 2 estrelas. Isto são 5 livros, são 4 livros sobre os 4 irmãos, a história de amor entre eles e as suas respectivas esposas, e depois o 5º livro acaba por ser, daquilo que eu tive a ver, uns anos mais tarde, a história deles, com a continuação da história deles com elas. Este livro estava muito melhor do que o primeiro não tinha história, no fundo. Este aqui está muito bom, comparativamente ao primeiro, mas depois tem ali o final que estraga tudo. Contudo, nós estamos a gravar isto em agosto. Eu, entretanto, já li o 3º livro e parte do 4º, e o irmão no qual se fala neste livro continua a ser o meu irmão favorito, apesar de não ser a minha história favorita. Ok. Os livros seguintes têm easter eggs em que ele aparece. E o Tristan Miles, que é o personagem principal do livro, é um husband material. Para quem gostar de livros os chamados smut, este é um bom livro para ler. Pulem o primeiro, comecem a ler no segundo.
segundo, terceiro e quarto. Se gostarem, depois então voltem ao primeiro, porque estão para ler como standalones. E sim, foi 2.5 estrelas. Arredondei para 2, que ainda assim há ali uma parte final que eu não consigo ultrapassar. E depois disto só li mais uma série, por isso vou-te deixar continuar tu. Ok, como te estava a dizer, li o Secret History. Que deste quanto? O Secret History dá-lhe 3.5, portanto arredondado quase para 4. Que obviamente é também o número do volume dele, que é um 3.5. Ok. É uma novela escrita na primeira pessoa como um diário de um explorador que descreve a história da almancia, que é o tipo de magia que se usa na saga Mistborn, e que fecha também alguns pontos que nunca foram explicados sobre a própria almancia na primeira trilogia. Não é uma leitura muito difícil, é extremamente rápida, talvez a melhor amostra de Brandon Sanderson como um fast writer. Portanto, em coisas pequenas nota-se o quão bem ele escreve, embora lá está o mundo que ele criou não seja praticamente o mesmo, o meu tipo de mundo preferido. Contudo, saltei imediatamente para a trilogia Wax and Wayne, que se passa precisamente no mesmo continente 300 anos mais tarde. Ok. Portanto, passamos de uma coisa num mundo em que estamos quase numa revolução industrial. Ok. E 300 anos mais tarde estamos num mundo completamente steampunk. Ok. Se bem que o primeiro, o de Alloy of Law, que é basicamente a Liga da Lei, Liga Metálica, que se passa numa série de vilas e aldeias na fronteira, quase como o faroeste americano. Ok. Já os outros já se passam, um na capital e o outro relativamente perto da capital, em que as coisas já estão muito mais urbanas, muito mais evoluídas, mesmo muito steampunk. Entrou muito mais na onda que eu gosto de ler. As descrições são absolutamente espetaculares. E quanto é que desta trilogia? Olha, desculpa, não é uma trilogia, são 4 livros. Ok. São 4 livros, desculpa. Como um todo leva 4. E individualmente? Individualmente, The Alloy of Law leva 5, Shadows of Self leva 4, The Bands of Morning leva 3. Não gostei propriamente da maneira para onde eles levaram a história. E The Lost Metal levam 5. Ou seja, tu, apesar de teres gostado mais do universo criado a partir do segundo livro, o segundo e o terceiro livro para ti foram os piorzinhos. Foram por causa da maneira como foram escritos. Como é que eu hei de pôr isto? A melhor maneira de expor isto é: as voltas que deram para chegar ao objetivo não seriam, na minha opinião, como leitor de fantasia, as melhores. Teriam muitas mais opções. Foi a opção que o Brandon Sanderson optou por escrever. Ok, tudo bem. Gostos pessoais. Como livro, está espetacularmente bem escrito. Como história, para mim, ok, tenho ali umas coisinhas que eu mudaria. Portanto, não foi propriamente o melhor. Antes de entrares na coleção que leste, eu li também um outro livro dele. Ok. Isto falando também durante o último trimestre. Isto falando na ideia da introdução ao Brandon Sanderson. Eu tenho uma ideia diferente. O melhor livro para começarem a ler o Brandon Sanderson chama-se Allomancer Jack and the Pits of Eltania. Ok. Existe uma coleção feita com 5 ou 6 autores chamada Cosmere. E o Cosmere é nada mais, nada menos que são 18 ou 19 volumes, 18 ou 19 livros, com histórias quase standalones. São standalones, mas que se passam no mesmo universo. Eu, quando eu digo no mesmo universo, não é no mesmo planeta, é no mesmo universo. Sim. Portanto, há coisas, 2 ou 3 em que se passam até no mesmo planeta, em continentes diferentes, às vezes até na mesma cidade, mas as histórias não se tocam, apenas fazem easter eggs. Ok. O Allomancer Jack and the Pits of Eltania é mesmo standalone. A coleção Cosmere existe apenas porque é colaborativa. E esta introdução à alomancia, a uma das origens teorizadas sobre a alomancia, como é que ela foi descoberta, ou por uma das pessoas que a descobriu, e é uma boa introdução, porque o livro é pequeno, como o Brandon Sanderson escreve. Portanto, para além de seres introduzida
ao Brandon Sanderson, és introduzida ao mundo do Mistborn. Ok. Este levou um redondo 5. Boa. Então fala-me lá tu da famosa coleção que tanto deu para rir cá em casa e... Ok. Eu vou-me esticar aqui um bocadinho a falar. Eu estive a ler a coleção de ACOTAR, que para quem não sabe é A Court of Thorns and Roses. Algumas pessoas já me vieram perguntar o que é que eu achei, pessoas que nunca leram. Esta série anda por todo o lado. No BookTok então é dos livros mais lidos, mais falados. Adoro andar por lá a ver memes e se calhar parte das pontuações que dei a este livro foi pelos memes que fui vendo à medida que ia lendo. Já agora, quantos livros é que são? São 5, sendo que são 3 livros, depois tens um livro que é o 3.5. Uma novela, portanto. Aquilo nem uma novela é. Ok. Aquilo é... Eu nem sei bem o que é aquilo. E depois tens o livro número 4. Ok. Então, tu tens o primeiro livro que dá o nome à série, que é Corte de Espinhos e Rosas. Este livro para mim é dos melhores da série. Ok. É onde somos introduzidos ao mundo criado pela Sarah J. Maas. Somos introduzidos às várias personagens, não a todas, e este livro para mim funciona muito bem como um standalone. E como um standalone este livro para mim é um 5. O livro introduz-nos aqui à história de... São 3 irmãs humanas. Existe um mundo que está dividido entre as fadas, as chamadas Fae, e os humanos, e estas 3 irmãs, a irmã mais nova acaba por ser levada para o mundo das fadas e é a vida dela neste mundo das fadas. Sendo que, volto a dizer, o primeiro livro como standalone funciona muito bem, contrariamente à opinião dos restantes leitores e os restantes fãs desta série, que gostam muito mais do livro número 2 e o número 3. Ok. O livro número 2 e o número 3 para mim não funciona porque é-nos introduzida toda uma nova coleção de personagens, das quais eu gosto bastante, mas é-nos introduzido aqui um casal romântico que, para o fazerem, destruíram uma das personagens principais do primeiro livro. Eu acho que não havia necessidade de termos ido por aí. Certo, já estou a perceber. Tínhamos uma personagem bem construída, com uma história muito bem desenhada, e estragaram-lhe a história toda simplesmente para criarem um segundo mundo dentro deste mundo. Adoro as personagens que trouxeram novas, mas não havia necessidade de ter ido por este caminho. E depois o próprio casal romântico que se cria aqui no segundo livro é daqueles meio enjoadinhos, na minha opinião. Sei que o pessoal gosta muito, mas para mim não é bem a minha cena. Depois temos um livro que é o 3.5, que é o Corte de Gelo e Estrelas, que é um livro muito pequenino comparado com o resto da série, que este sim acaba por ser um miminho para os fãs. Okay. Não é tanto nem uma novela, ele chega a ser, acaba por ser mais uma short story, apesar de ser um livro com 200 e muitas páginas. Acaba por ser uma novela. Mas não se passa nada, literalmente não se passa nada nestas 200 e tal páginas. É um mimo para os fãs, literalmente. E depois temos o último livro, em que é-nos aqui trocada às voltas e é-nos contado a história do ponto de vista de mais uma destas irmãs humanas, que é a Nesta. Ou seja, nós tivemos 4 livros, ou 3.5, do ponto de vista da irmã mais nova, e agora é-nos contada a história da irmã mais velha, já depois de toda a história dos primeiros 3 livros e meio, e eu gosto muito mais desta personagem, uma personagem muito mais real, muito mais com os seus esqueletos no armário, com os seus demónios. Literais ou? Não muito, mas ela própria acaba por ter... Olha, eu estava aqui a dizer que gosto muito dos memes que se fizeram com o livro, e um dos memes que eu mais gosto é o grupo dos Bat Boys, porque existe aqui um grupo de 3... Bruce Wayne e Companhia Limitada? Não. Sim, existe aqui um grupo de 3 fadas que têm asas, que foram intitulados de Bat Boys pela fanbase. Então o meme era um a dizer que dorme com
punhal debaixo da almofada, outra a dizer que dorme com uma espada debaixo da almofada, e depois viram-se para ele: então, e tu dormes com o quê? Eu durmo com ela ao lado. Isto era um meme, ok? Já percebi. Ela é incrível, junta-se com um grupo de miúdas que estão meio à margem da sociedade, ou que a sociedade, uma que foi mutilada pelo pai, mas também feio, certo? Todas feias, ou seja, todas estas 3 irmãs são tornadas fei ao longo da história, e a Nesta, juntamente com 2 fei, uma que foi mutilada pelo pai, foram-lhe cortadas as asas, e outra que é uma sacerdotisa que vive enclausurada porque durante um período de guerra foram violentadas, etc. Então vivem enclausuradas por escolha própria na proteção de um High Lord. Ok. Então ela e este grupo de amigas acaba por treinar com um das fadas mais fortes a nível de luta, que acaba por as treinar para elas se conseguirem pelo menos defender de futuras ameaças. E elas criam aqui uma amizade tão engraçada, até com a própria casa, porque a casa começa a falar com elas. Eu fui-te lendo algumas passagens super engraçadas delas terem assim uma cena meio Girls Night Out na casa, em que estão as 3 a ler num banho de espuma, que estão uma com a sua... Sim, lembro-me. E a própria casa lê os livros que elas estão a ler. Sim, lembro-me também de ter traçado paralelos sobre outras obras à medida que íamos falando disso. Sim. Ou seja, eu acho que o último livro está muito giro. Não dá para ler o último livro como standalone, o que é pena. Porque te falta o background todo do que está para trás. Sim, mas gostei muito deste livro. Só aqui um ponto que é: falta aqui uma das irmãs, que à partida irá sair mais livros nesta série, e um deles irá ser sobre esta irmã do meio, que à data de hoje para mim é uma absoluta seca. É aquela irmã que é uma sonsinha, que chega uma altura que já a vontade do leitor já é de lhe dizer: sim, miúda, nós já percebemos, tu não queres nada com ele, ele próprio já percebeu que tu não queres nada com ele, podes simplesmente parar de ser aborrecida só porque sim. Por isso vamos ver se o próximo livro for do ponto de vista dela. Eu não sei se vou querer ler. Ok. Por isso, pontuações. À série ACOTAR como um todo, eu vou dar um 4,5. Ao primeiro e ao último livro eu dei um 5. Aos livros 2 e 3 acho que dei 4 aos 2. Não tenho ideia se um deles foi um 3,5. Há aquele livro 3,5. Se não dei um 1, tenho que ir lá mudar, porque aquele livro é um 1. Ok. E quanto mais penso nisso, mais confirmo. O facto de dar 4,5 à série toda é porque, mesmo depois de ler a série e não ter achado os livros nada demais, os livros têm personagens tão bem construídas que acabam por ser uma companhia. Eu demorei muito tempo a ler os livros, e daí só ter lido estes 6 livros neste trimestre, porque não têm história suficiente para te agarrar e para te pôr a ler. Mas são livros que as personagens te fazem companhia, e eu dou por mim já 1 mês ou 2 depois de ter lido estes livros e a lembrar-me de pormenores engraçados dos livros, e ficam na memória. E já estou com vontade de começar a ler o Trono de Vidro, que se passa no mesmo universo, só porque tenho vontade de voltar a este mundo. Este livro, ou neste caso esta série, é muito boa para quem gostou ali no final da adolescência de ler a série Crepúsculo. Sim. Foi o meu caso. Hoje em dia olho para a série Crepúsculo e não tem nada a ver comigo, mas acaba por ser uma evolução natural para quem leu os livros na altura. Atualmente, malta que estará no final dos 20, início dos 30, gostar desta série. E pronto, e era isto que eu tinha para falar da ACOTAR. Se caso queiram que se faça um episódio sobre a ACOTAR, digam que podemos, mesmo o Carlos não lendo os livros, podemos fazer aqui uma base de discussão. Claro que sim. Claro que sobre isso. E digo isto porque tive pessoas a fazerem perguntas sobre a série, se valia mesmo a pena e se deviam ler só um ou se deviam ler todos. Gostei muito de ler a saga, apesar de na altura achar que a história não é bem aquilo que eu gosto, mas ainda assim foi uma boa leitura. Ótimo. E tu, que leste mais sem ser o Sanderson? Olha, eu li o Doomsday Clock. Ok. Em graphical novel.
que nós temos em físico, mas por acaso li-o no tablet, porque só tinha lido o volume 1 e lá está, continuo de boca aberta ao que fizeram, ao que um senhor chamado Geoff Johns fez na DC, ou trouxe à DC, desde que tomou as rédeas do Green Lantern em 2011 até agora, que ele agora é o diretor criativo da DC e a história está espetacular. Não vou adiantar muito mais porque não vou down the rabbit hole do universo da DC porque é demasiado complexo só para um episódio ou por um bocadinho de um episódio do nosso podcast. E depois li também isto por causa das ligações ao The Watchmen, porque o Doomsday Clock é ligado ao The Watchmen. Li e estava no fim, ou quase no fim dele, no fim do trimestre, American Gods do Neil Gaiman, tal como o The Watchmen foi escrito por Neil Gaiman. Foi o primeiro livro em prosa, portanto não graphical novel, que eu li do Neil Gaiman. Já tinha lido The Watchmen, já tinha lido Sandman. Foi a primeira obra, livro dele, novel, que eu li do Neil Gaiman e fico na dúvida se o homem é um gênio ou se, como uma personagem de uma série que nós andamos a ver, é fã de LSD e coisas de género. Ok. Portanto, a obra está divinal. Eu, na altura, quando acabei o trimestre, ainda não tinha dado uma pontuação. Eu teria dado um 6 se fosse possível. Ok, foi assim tão bom. É espetacular. Estamos a falar de algo a passar-se alguns entre 2009 e 2011, por aí. Não há um ano certo, mas pelo nível de tecnologia casual que tu poderias comprar e que eles compram em lojas e coisas de género, a nível de telemóveis e a descrição dos telemóveis e coisas de género, talvez entre 2009, 2010, 2011, por aí, mas envolve deuses, muitos deuses, inclusive coisas que nós não consideraríamos deuses. Epá, está espetacular. Por mim levaria um 6 se fosse possível. Ou seja, o teu trimestre em livros foi curto, mas foi muito bom. Foi curto, mas foi muito bom, sim. Okay. Sem dúvida. Então, e sem revelares o que é que já leste este trimestre, porque já vamos com um mês de adianto. Sim, neste caso um mês de atraso. Ok. Quais são as tuas intenções de leitura para o próximo trimestre? Olha, vamos pensar sobre isso. Já. Acabar de dar as voltas aos mundos enigmáticos e divinos criados por Neil Gaiman. Portanto, falta-me pouco, não vou revelar quanto, nem que livros é que me faltam. Isso fica para o próximo. Mergulhei de cabeça num sci-fi thriller contemporâneo e, para já, se não aparecer mais nada, tenho uma coleção que era de 4, agora são 5 livros, 4 deles para reler e um novo para ler. E antes deles, The Fragile Threads of Power de V.E. Schwab. Boa. E tu? Então, olha, eu quero acabar a saga da T.L. Swan do Miles High Club. Entretanto, já li O Perfeito Inimigo e falta-me O Segredo Bilionário, que estou a meio. Não vou falar sobre eles aqui. Vou ler os livros da Freed McFadden que já estão traduzidos em português, ou seja, dos que me falta-me o Nunca Mintas, que entretanto já li. Estou a meio do A Criada Está a Ver e está em pré-lançamento o livro A Professora. Faço intenções de, antes de acabar o trimestre, ter estes 5 livros lidos. E depois quero ver se leio o Iron Flame, que também já está traduzido em português, que é A Chama de Ferro, a continuação do Quarta Asa, que tu já leste, e como tu não gostaste assim tanto, tem ficado para trás e qualquer dia já está demasiado para trás. Quero ver se leio mais alguma coisa da V.E. Schwab, se calhar não já o Threads of Power, se calhar vou começar ou pelo Galante ou pelo Vicious. Também vi que ela tem uma duologia que também dizem que está muito boa, que agora não me estou a lembrar do nome. To Be Defined. Agora que falas no Galante, se calhar
ainda leio o Galante antes de ler o Fragile Threads of Power. O Galante que eu encomendei na Vinted, a versão da Illumicrate, que tu não me deixaste encomendar a versão do Fragile Threads of Power, porque também temos na book para receber a versão assinada. Exatamente. Este mês tem sido uma desgraça a nível de compras de livros físicos. Quero ver se leio em físico O Homem no Castelo Alto e acabar a série, e queria ver se pegava em mais algum dos que nós temos aqui em físico, ou dos livros que eu comprei em físico do Doctor Who, ou da Missy, ou da River Song. Certo. Qualquer um deles me parece uma boa opção agora para o verão. Tenho ali um livro que está há muito tempo na minha to be read, que é Os Imortalistas, que também quero muito ler, mas depois eu começo a folheá-lo e o tamanho da letra pois. torna-se um desmotivador. Vamos ver. E quero ler o livro do Moonlight Book Club. As meninas estão a tentar reavivar o clube de leitura e eu vou-me juntar a elas no que elas escolherem para os meses de agosto e setembro. O Império Final que elas têm lá não é leituras do mês, eu acho que está nas leituras. Não, é nas leituras à revelia, que é onde está o Akotar e onde está o Fourth Wing. Sim, eu ainda não ouvi o que é que eles tinham nas leituras do mês. Só hoje que estamos a gravar é que eu tive a dar uma vista de olhos no que eles puseram no Book Club. Elas são paradinhas desde 2023. Sim. E começaram muito nas leituras à revelia e têm ficado por ali, e agora em agosto querem voltar. Eu sinceramente votei no livro que queria, dos 3 que elas sugeriram, sendo que não tinha muita opinião entre os 3, mas ainda o que elas escolherem eu vou-me juntar. Ainda não vi nenhum. Sinto falta de ler um livro para acompanhar num book club, e os book clubs em que eu estava neste momento estão grandes demais, não tenho grande vontade de acompanhar, e este também é mais pequenininho. Certo. E é meninas que leem fantasia e assim coisas mais smut. Entrem em contato connosco se tiverem mais novidades, ou ideias para leituras para o próximo trimestre ou para os outros a seguir. Digam-nos o que é que andam a ler. Falem connosco. Se virem edições bonitas de livros da V. Schwab, por favor digam. Já não só da V. Schwab. Sobretudo da V. Schwab. Já está a começar a ficar num ponto em que já temos quase todos, e o Carlos não me deixa comprar livros repetidos. Não vale a pena. Não vale a pena, não faz sentido, é verdade. Mas se virem, digam. Por causa da Illumicrate ter tido os livros de V. Schwab em edições limitadas, reparei que também tinham a coleção da Trudy Canavan, do Black Magician. Qualquer das formas, essa trilogia nunca falámos sobre ela, mas quem sabe um episódio sobre essa trilogia. Eu adorei. Também eu. Não consegui pegar na segunda trilogia, porque tem uma trilogia de continuação. Sim. Mas gostei muito da trilogia principal e li alguns livros prequelas, ou novelas que eram prequelas da original. E tenho pena de não termos ainda feito um episódio sobre isso. Pomos aí um pin e gravamos assim que conseguirmos um episódio sobre. Nós vamos pôr nas notas do episódio como é que podem entrar em contato connosco, nosso e-mail, Instagram, Twitter, etc. E o próximo episódio vamos falar de ideias para um verão mais geek, livros, séries, filmes, sets de Lego que possam fazer agora nestes meses de verão e nos meses de férias. Exatamente. Sendo assim, até à próxima.